Galera, rapidamente essa parte, para não ficar cansativo, nós já vimos análise vetorial, agora nós vamos ver equilíbrio do ponto material, equilíbrio do ponto extenso e máquina simples, tá? E daí a apostila de vocês chegando, a gente vê tudo isso aqui, que é a parte de trabalho, potência, que vocês vão tirar de letra, porque a fórmula é igual a esse que nós vamos ver aqui, tá? O que eu vou falar com vocês é momento de uma força, tá? Esse momento de uma força ou torque, o que vem a ser isso? Ó, dá para explicar fácil isso aqui, como se pensa na porta de vocês, da casa de vocês. Como se essa imagem aqui fosse a porta de vocês vista de cima. Esse negócio aqui é a dobradiça da porta sua. É o eixo de rotação da porta. Se você vir e fizer uma força aqui, bem na direção da dobradiça, você não consegue fechar nem abrir sua porta. Se você colocar a distância um pouquinho para frente da dobradiça, você consegue fechar a porta. Mas você vai precisar fazer força maior do que se você colocar aqui. É onde fica a maçaneta da porta. Faz uma força aqui, você abre com mais facilidade. Isso é momento de força. O momento de força, ele é dado pelo produto da força vezes a distância até o eixo de rotação, tá? Exemplo de alavancas é a catraca do ônibus, pra gente, quando fura um pneu, tem que abrir lá os parafusinhos, lá soltar os parafusinhos. Aquilo que a gente faz força é a alavanca, tá? Isso é um momento de força. Pronto. Vou calcular alguns com vocês pra gente aprender a fazer na prática, tá bom? Vou fazer o esquema com vocês aqui na folha e fazer alguns para vocês pegarem o jeito. Aí é o seguinte, ó. Tem umas convenções para a gente poder cuidar do sinal, tá? Essas convenções vai ser o seguinte. Vou ensinar vocês fazendo os exercícios. Aqui está um eixo. Aqui está o meu eixo de rotação. Ele vai ser em relação ao ponto A. Aqui eu vou aplicar uma força nessa barra. Ela vale 10 newton. E a distância que eu tenho até o eixo de rotação é 2 metros, tá? E vou fazer um outro exercício onde eu tenho 5 metros agora de distância em relação ao meu eixo de rotação e a minha força vale 8 newtons, tá? Os cálculos são os mesmos. Para eu achar um momento de força, que nós vamos chamar de letra M, é só fazer a força que está sendo aplicada pelo produto da distância até o eixo de rotação. A força que está sendo aplicada é 10. A distância até o eixo de rotação é 2. Deu 20. Aqui, a força é 8 e a distância é 5. Deu 40. A unidade, nós vamos fazer newton vezes metros. Porque a força é newton e a distância é metros, certo? Agora, vai entrar uma outra quesito que se chama sinal, que a gente vai convencionar. Olha, essa, como se fosse uma gangorra, né? Aqui é o eixo de rotação dela, como se fosse a porta de vocês, né? Se eu fizer uma força para cá, a rotação da minha porta vai fazer isso. Ela vai girar para cá, concorda comigo? Isso aqui é horário ou é anti-horário? É igual o relógio, né? Horário, não é assim? Não é assim que faz? Ele é horário. Quando eu faço um momento de força que faz a minha alavanca girar no sentido horário, eu vou falar que vai ser negativo. Eu vou convencionar negativo, porque esse sinal vai me falar que ele está girando no sentido horário. Esse sentido aqui é o horário.
Nesse caso aqui, quando eu fizer uma força para cá, eu vou no sentido anti-horário, que convenciona esse sentido em matemática como sentido positivo. Lembra do ciclo trigonométrico? A gente vem para cá. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, a gente faz assim, ó. Sentido anti-horário. Ele é positivo, então ele vai dar mais 40. Pronto, gente, aprendeu o momento de força. Só isso, tá? Nós estamos vendo momento de força para poder entrar em equilíbrio. Isso aqui se chama momento de força ou torque. Torque é um movimento no sentido de alavanca que a gente provoca quando a gente faz força num ponto e que tenha uma rotação. Vamos fazer mais 2 para melhor fixação do conteúdo. Vamos supor que agora eu tenho meu eixo de rotação aqui e eu vou fazer uma força que vale 5 newtons e a minha distância é 2 metros. O meu momento vai dar 2 vezes 5, que deu 10 newton-metros. O sinal, gente, é positivo ou negativo? O eixo de rotação é aqui. Ele vai fazer isso. Isso é o quê? É anti-horário? Anti-horário, não é? Então, ele é positivo. Pronto. Mais um. Vamos supor que agora eu tenho como se fosse uma gangorra. Aqui vai ser meu eixo de rotação. E a 5 metros de distância eu tenho uma força. Essa força vale 10 newtons. Só que essa força agora, ela tá fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal, que vocês já aprenderam, não tem problema nenhum. O que você vai fazer aqui? Você vai decompor a sua força em Fx e em Fy. Eu pergunto para vocês, o Fx vai provocar algum torque nessa alavanca aqui, nessa gangorra? Fazendo uma força para cá, você vai fazer ele vir para cá ou para cá? Não, né? Então, nós não vamos pensar em Fx. Sobrou o quê? O Fy, que eu posso pensar nesse aqui mesmo, ó. Que este, nós já conversamos, é a mesma coisa que esse. É ou não é? Né? E quanto vale esse Fy? Esse Fy, ele é cateto oposto em relação a 30 graus, não é verdade? Então, meu Fy, ele vai ser o F seno de 30. Quanto é o F? 10. Quanto é o seno de 30? Meio. Acabou a tinta da canetinha. Por isso que precisa ficar trocando, você vê? Vamos pegar outra. 10 vezes meio. 5 newton, tá? Achei a minha força Y. Eu tenho uma 10, eu decompus. Eu dividi as minhas forças. Fx e Fy. O Fx não causa o efeito alavanca, o Fy causa. Ele vai fazer ela rotacionar para cá, que inclusive é o sentido anti-horário. Então, vai ficar positivo mesmo. Pronto, gente. Muito bem. Aí, tem alguns exercícios, né? Para fixar esse assunto, tá? Vou desenhar ele aqui para vocês. É como se fosse a porta de vocês, vista de cima. Esse eixo de rotação O, eu vou fazer uma força no eixo de rotação. Vou fazer uma força nesse sentido aqui. Vou fazer uma força a 0,2 metros de distância. Direcionada para cá. E vou fazer uma força em relação ao ponto O com
meio metro de distância. Ele pergunta o momento de força. O que é momento de força? Momento de força é a força vezes a distância. Sempre. Momento de força é a força vezes a distância. Pronto, só isso. Daí tem alguns detalhes. Primeiro, quando eu aplico uma força bem no eixo de rotação, em cima do eixo de rotação, eu não vou causar alavanca aqui. Pensa na porta, você fazendo força na dobradiça. Então, eu posso falar que meu momento é zero. Por quê? Porque a minha distância em relação ao eixo de rotação é zero. Zero vezes a força vai dar zero. Agora, aqui, a minha distância não é zero em relação ao eixo de rotação. Mas eu estou fazendo uma força assim, no sentido longitudinal. É a mesma coisa de ir na porta, que nós estamos vendo a porta de cima, e fazer uma força aqui. Você não vai conseguir o efeito alavanca, sua porta não vem para cá nem para cá. Porque a força está no sentido do eixo aqui de rotação. Então, também vai dar zero, tá? A sua força, ela não é diferente de zero. E a sua distância não é diferente de zero. Mas você não vai ter momento, porque não causa o torque, tá? Não causa torque. O momento é zero. Agora aqui, você tá a 0,2 metros de distância em relação ao seu eixo de rotação. Então, o seu momento de força vai ser a força, né? Que vale 10 newtons vezes a distância, que é 0,2. Essa força vai dar 2 newton metro. Agora vamos ver o sinal. Onde você vai causar a rotação? Se a força tá para cá, a rotação faz isso. Ela é anti-horário, então vai ficar positiva a sua resposta, certo? E finalmente, aqui você vai causar a força de 10 newtons numa distância de meio metro, que é o lugar certo onde se faz força na porta, né? Que é a maçaneta. E positivo ou negativo? Você tá fazendo uma força para cá, ela vai girar anti-horário positivo. Esse é o seu momento de força. Tá entendido, queridos? A teoria de momento de força? Eu vou dar alguns exercícios para vocês praticarem só isso. E depois eu dou a outra parte da apostila. Porque eu tenho que aprender a ir por partes, como diz nosso amigo esquartejador. Não é possível que eu não aprenda. Não, professora. Ó, aqui tem uma teoria, tá? Dá um pause aí e façam. O 19... ele está perguntando, calcule o módulo do momento em relação ao ponto A de rotação. Tem aqui a distância, aqui a força, você vai calcular. Ah, presta atenção, gente. Tem a teoria da anti-horário e horário. Mas o que ele falou aqui? Ele falou módulo. Quando ele fala módulo, se você achar negativo, vai ficar em valor absoluto, ou seja, você não vai considerar o sinal negativo, tá bom? O 20, calcule o momento de força de 2 newton em relação ao ponto A aqui da figura. O 21, para você calcular o momento de força, tem um ângulo 30 graus. Ele te dá que a força vale 10 newtons, ele quer em relação ao ponto A de novo, tá? Você já aprendeu decompor. A distância é 10 metros e o ângulo é 30 graus. Aqui é uma teoria, aí você dá um pause e veja, responda, tá? E só. Hoje é terça-feira, né? Na quinta-feira, 2 dias, tá bom, né? Para meus queridos olharem isso e ver.
Aí eu informo para vocês o gabarito. E para eu poder continuar a teoria, que falta mais um pouquinho. Um grande abraço, pessoal.